Olá, queridos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças ao nosso bondoso e eterno Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero comunicar, como sempre, que Jesus está voltando. Ele tem um plano de salvação para com a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero neste momento que você acompanhe comigo um texto bíblico de grande relevância para o nosso relevo espiritual, o livro do Gênesis, capítulo 5, a partir do capítulo 6, a partir do versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Glória a Deus. Amado, queridos irmãos, nós lemos um texto que possamos, na verdade, fazer uma avaliação. Ora, quando Deus criou o homem para que pudesse ter estreita comunhão, a ausência do pecado no Éden. Porém, quando Deus deu ao homem o livre-arbítrio, logo é bem verdade que Adão aqui, ele vos quebra esse vínculo de relacionamento. Adão aqui, ele abriu uma lacuna para que o pecado viesse vir sobre a humanidade. Nós entendemos no campo teológico sobre a dispensação da inocência, quer dizer, a ausência de pecado, e a dispensação da consciência, a queda do homem. Nessa dispensação, o pecado se alastrou, o pecado, na verdade, generalizou sobre a humanidade. Portanto, a corrupção, a idolatria, quando o homem aqui agora, ele viu que, na verdade, estava sendo subjugado por esta opressão do pecado, que o homem por si mesmo não consegue ser liberto. E, em contrapartida, a intervenção da parte do Senhor Deus. Após a queda, veio a corrupção, mas entre toda aquela comunidade na época de Noé, aquela civilização depravada, a corrupção, a idolatria, a imaginação do homem. Portanto, o Senhor Deus, ele aqui viu que o homem se encontrava andando um passo largo,
O homem agora estava em um estado caótico, mas em meio a uma apostasia, uma depravação, idolatria, havia um homem conhecido como Noé. Noé andava com Deus. Naquela geração, Noé se diferenciava. Noé andava na incompatibilidade do sistema em sua época, porque Noé não se deixou se corromper. Noé fazia a diferença, era um exemplar. Portanto, olhamos que a tua personalidade não se corrompeu. Portanto, olhamos a intimidade, a sensibilidade, o relacionamento que ele tinha para com o Senhor Deus. E o Senhor Deus, ele vai revelar a Noé sobre a eminência do seu juízo. Ele o aqui declara para que ele pudesse ser poupado da tua vida e família. Ele tinha que receber as diretrizes da parte de Deus. E o Senhor Deus, na verdade, ele declara para Noé vier preparar uma arca, porque havia de vir um dilúvio em seu tempo. E ele recebeu da parte de Deus a planta da arca, a medida exata. E nesse período de 120 anos, ele começou a pregar a justiça de Deus, anunciar e também denunciar o pecado. Porém, muito não deu credibilidade, porque aquela civilização, aquela sociedade depravada estava com toda a consciência cauterizada. Não teve alguém para que pudesse se arrepender. Portanto, todos conhecem que esse período o Senhor o aqui envia, um período de 40 dias e 40 noites, a inundação na face da terra. O dilúvio veio e todo aquele povo morreu. No mundo antigo, no tempo de Noé. E Noé foi poupado toda a sua família. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Levanta-se uma nova geração. O Senhor Deus faz uma aliança com Noé, dizendo que não ia mais subjugar ou manifestar sua ira sobre a face da terra com dilúvio. Portanto, o Senhor conhece que toda a imaginação do homem, na verdade, pela consequência do pecado, é má. Deus fez uma aliança para com Noé. Toda vez que apareceu o meu arco, que é o arco-íris, o Senhor lembra desta aliança, que a terra não seria mais castigado com o dilúvio. Mas o pecado não parou. O pecado se alastrou numa nova geração, e depois que foi crescendo, multiplicando a humanidade na face da terra, levanta-se um personagem conhecido como Nimrod. Esse foi poderoso na terra, caçador, e no qual estava no propósito de construir uma torre, que é conhecido a Torre de Babel, aonde origina Babilônia. E essa torre que foi construído aqui, porque o povo falava uma só língua. Portanto, Deus desce, confunde a língua, e o povo começa a espalhar sobre os 4 cantos da terra. E olhamos que no livro do Gênesis, capítulo 12, e o verso 1, o Senhor chama o homem por nome de Abrão, para que pudesse sair da tua terra e da sua parentela, do meio do seu povo, porque ele morava na Mesopotâmia, uma terra idólatra, uma terra ao qual, na verdade, o povo ali praticava as abominações perante os olhos do Senhor. E o Senhor lhe faz promessa para esse personagem conhecido como Abrão. Abrão é conhecido como o homem do altar. Abrão, na verdade, ele é o nosso pai na fé. Deus deu notoriedade
e Deus fez promessa. Abraão, no capítulo 12 do Gênesis, a partir do versículo 1. Ora, o Senhor disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Glória ao Senhor Jesus. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. E ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e viera à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estava então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente daí essa terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Aí no Gênesis, no capítulo 17, e o verso 1 está escrito: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Porém o meu concerto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e será o pai de uma multidão de nações. Para você ver que não fala nação, fala nações, senão estava relacionado só com Israel, que é uma nação, né? Mas nações. Portanto, ele é o qual, na verdade, que recebeu a promessa e que ele creu, teve fé. O certo que Abraão nasceu Isaque, Isaque nasceu Jacó, e esse vieram os 12 patriarcas, qual na terra do Egito cresceu ali, tornou-se uma grande nação. 400 anos ali o povo estava sendo subjugado, após sair do Egito ali por intermédio de Moisés, vai transitar o deserto, 40 anos de deserto ali. A tribo de Josué e Caleb, uma nova geração, entra na terra de Canaã. Muitos pagãos, nações, oposição foi subjugada ali. E o Senhor cumpriu na íntegra uma tua promessa. Depois que ele estava em tua terra, veio o tempo dos juízes, 14 juízes. Depois veio agora o reino unido, Saul, Davi e também Salomão. Depois do Reino Unido, veio agora a divisão dos reinos, Reino do Sul, Reino do Norte. E depois veio o cativeiro babilônico, Reino do Sul, ali. E o cativeiro da Síria, que foi o Reino do Norte, ali. Onde foi abolido a idolatria. Portanto, depois de 70 anos em Babilônia, o povo voltou à sua terra em tempos angustiosos, e Deus levanta pós-exílico 3 profetas, Ageu, levanta Malaquias e Zacarias para reconstruir o templo. E esse templo ali, por certo, amado, queridos irmãos, que foi até o tempo de Jesus, que foi já o terceiro templo. Primeiro templo construído por Salomão, o segundo templo construído por Zorobabel, e o terceiro por Herodes, ali, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito, qual invadiu ali Jerusalém. E Jerusalém, na verdade,
que tornou-se uma diáspora, porque depois da destruição do templo morreu muitos judeus, mais de 1 milhão de judeus. Israel não tornou mais uma nação. Depois de quase 1.800 anos, no ano 1948, Israel volta agora a florescer e torna-se uma nação. Amados queridos, depois desta introdução, contextualizando, eu quero compartilhar com os irmãos sobre o que o Senhor Jesus, no seu sermão profético, declara nesses últimos dias, os sinais que precedem o arrebatamento. O Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 17, 26, assim como aconteceu no tempo de Noé, aquela civilização, aquele povo, mediante o pecado, alimentando uma falsa esperança, a depravação, a corrupção, e tudo aquilo que estava acontecendo, acontecerá nos últimos dias. Então isso precede o que? A vinda do Senhor Jesus. Amados queridos, o que está acontecendo é a mesma coisa que aconteceu no tempo de Noé. Estamos diante de uma sociedade pós-moderna, relativista. Estamos de uma sociedade pós-moderna, onde na verdade muitos estão centrados no homem, onde os valores estão investidos, a geopolítica está predominando, a degradação, os sinais, a inundação, a ira da natureza, as nações sendo subjugadas, a corrupção, o pecado, a cada dia está crescendo. Amados queridos, Jesus, ele está voltando. Nós temos que estar preparados para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus, ele disse que nos últimos dias, onde hão de acontecer a fome, o anticristo, o falso profeta, terremotos, em muitos lugares, nação contra nação, reino contra reinos. E no capítulo 24, e o verso 12, por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos se esfriarão. Capítulo 24, e verso 35, está escrito: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, ele quer que nós a cada dia tenha uma vida de renúncia, estar firme, preparado, porque o Senhor Jesus, ele vai arrebatar a igreja, aleluia, que anda em santidade. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Portanto, estamos que estar firme. Meus amados, queridos irmãos, temos que ter uma vida de oração, uma vida consagrada perante o Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. É o momento de nós fazer uma reflexão, reconhecer a gravidade do pecado e reconhecer que Jesus é o único especialista para que possa trabalhar no subconsciente, na área interna, para que possa tirar toda a letargia espiritual, tudo aquilo que está camuflado e tudo aquilo que tira de você um posicionamento espiritual. Meus amados, queridos irmãos, nós sabemos que a graça de Deus é manifestada a todo o homem, mas a salvação, ela é individual. A salvação não é incondicional, ela é condicional. Se andarmos na luz, se crermos, se temos uma vida de renúncia, porque todo aquele que adora Deus em espírito e em verdade, todo aquele que repousa sobre ele o Espírito Santo, o selo da promessa, autenticado, ele é autêntico, tem uma vida de renúncia. Portanto, permaneça firme em nome de Jesus Cristo. Não deixa você o influenciado por esta sociedade, por pessoa que não tem caráter, por pessoa que procura manipular a tua fé, a tua esperança. É tempo de nós, amados queridos irmãos, ter uma vida cheia da plenitude do Espírito Santo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem anda em espírito, na verdade, ele anda na incompatibilidade das coisas deste mundo. Meus amados queridos irmãos, em nome de Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer lá, 1 Coríntios, no capítulo
15, a partir do versículo 51, eis aqui vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados em um momento, em um abrir e piscar de olho, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, e nós seremos transformados. Porque isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte. Onde está a morte, tem o aguilhão. Onde está o inferno, a tua vitória. Que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus em Cristo abençoe e guarde você, toda a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Os irmãos, sente de Deus aí, dá um link aí nesse vídeo, compartilha, para que outras pessoas venham a ser edificadas, em nome de Jesus Cristo, amado, queridos irmãos. Amém? Aleluia. Inscreve no nosso canal, em nome de Jesus. Deus abençoe você, toda a sua família, toda a tua casa, em nome de Jesus. Amém.